Vamos conversar sobre um tema realmente muito atual, muito importante e que vai valer a pena a sua atenção, por favor. Vamos conversar sobre a formação da consciência moral nas novas comunidades, não é? As novas comunidades que o saudoso Papa João Paulo II chamou de a primavera do Espírito na igreja. Então você especialmente faz parte de uma nova comunidade. Fica ligado aí, tá certo? Olha aqui, eu tenho 2 livros em mãos, a princípio, depois virão mais 2. O primeiro, mostra aqui, por favor, meu filho, isso. É o tema do nosso programa, a formação da consciência moral nas novas comunidades. É do padre Wagner Ferreira, que você já está vendo aí. Vou apresentar o segundo, antes de apresentar o padre Wagner, que você também certamente já conhece. Se não conhece, vai conhecer melhor nessa noite. Segundo livro daí, As Novas Comunidades, tá ok? As Novas Comunidades no Contexto Sociocultural Contemporâneo, também do padre Wagner, e virão ainda mais 2. Então, com carinho, a gente recebe aqui o padre Wagner Ferreira, que é doutor em Teologia Moral e é também, atualmente, o formador geral da comunidade Canção Nova. Padre Wagner, boa noite. Boa então, noite. São 2 e vem mais 2 por aí. Boa noite, Padre Hamilton. É um prazer imenso estar com você, né, meu irmão, aqui no programa Em Pauta. Alegria de também estar com o Frei Moser, Frei Antônio Moser, que para nós é uma grande referência aqui no Brasil e também no exterior, mas aqui no Brasil, em matéria de reflexão, de teologia moral. Uma alegria. De fato, a editora Canção Nova quis publicar esses meus 2 livros e para o próximo ano virão mais 2. Exatamente por quê? Porque estes 4 livros, né, eles são frutos da minha pesquisa doutoral, a minha tese doutoral que eu fiz na Academia Alfonsiana em Roma, concluindo em fevereiro de 2009. Tá certo. Frei Antônio Moser, boa noite. Olha aí, o senhor que também é doutor em Teologia Moral, diretor-presidente da editora Voz. Hoje estamos em casa, né? Muito boa noite, Padre Hamilton. Muito boa noite, Padre Wagner. Boa noite aos telespectadores. Não, sempre que a gente vê uma nova geração emergindo, a gente diz, ai, que bom, né? Novos talentos que vão se manifestando. Na área da moral, nós não podemos nos queixar em termos de professorado. Pelo contrário, temos muitos moralistas, jovens, inclusive mulheres, né, que lecionam a teologia moral, a ética, a bioética e assim por diante. Agora, só tem um detalhe, nem todos escrevem. E esse já começou com o pé direito, logo 4. Isso é uma beleza, parabéns, não só pela summa cum laude, que é o maior louvor, eu também tirei, né, a summa cum laude, mas de qualquer forma, quer dizer, o maior louvor na defesa da sua tese, mas pelo fato de ter coragem de publicar, porque nem todo mundo tem coragem. Primeiro pecado de alguém que é doutor não publica a tese é que não é doutor. Tá aí o puxão de orelha e quem sabe, não é? Então, olha aí, nós vamos para a nossa matéria inicial para você ter um pouquinho mais de atenção ao tema que vamos debater nessa noite. Acompanhe, por favor. Os novos movimentos eclesiais e as novas comunidades são a resposta para uma urgente realidade. É preciso que haja uma forte e profunda formação cristã, que objetive a comunicação da boa nova do Evangelho ao mundo contemporâneo. Para o teólogo padre Wagner Ferreira, as novas agregações eclesiais, por meio de uma sólida formação, podem colaborar no crescimento do homem virtuoso e, por meio de uma vida comunitária, contribuem para a formação da sua consciência moral, à medida em que se passa a considerar o outro como uma extensão do seu próprio ser e a viver a imagem e semelhança de Deus. A formação da consciência moral no Em Pauta desta noite. Padre Wagner, de onde lhe veio essa ideia aí de estudar esse tema complexo da consciência? Até porque hoje tem se reclamado muito de uma crise de consciência, crise de valores e assim por diante. Sim, então eu, em primeiro lugar, tinha como projeto realizar
doutorado em teologia moral. Eu fiz um mestrado também em Roma. O mestrado eu desenvolvi um tema relacionado à questão propriamente conjugal, né, familiar, à luz da antropologia, da antropologia teológica proposta por João Paulo II, né, naquelas famosas catequeses sobre o amor humano. Então eu explorei um pouquinho esse tema. Depois do mestrado, eu vivi um tempo lecionando em algumas faculdades, alguns institutos de teologia, e percebi a necessidade, em teologia moral, de falar de um tema da moral fundamental. E um tema específico, um tema assim, particular da moral fundamental é a consciência moral, né? Mas aí também me veio uma questão propriamente pastoral, vendo a emergência, vendo o fenômeno das novas comunidades, particularmente no Brasil, porque nós temos presentes que essas novas comunidades que nasceram, né, da espiritualidade do movimento da renovação carismática católica, são pelo menos mesmo, umas 500 novas comunidades no Brasil. Então é um fenômeno pastoral, presente, atuante, um fenômeno que a Igreja do Brasil não pode deixar de perceber a importância desse fenômeno, né? Então, a Canção Nova é uma realidade, nós temos diversas outras novas comunidades, como Shalom e tantas outras, né, que são mais antigas e outras mais novas, comunidades de vida e ou aliança. Então, eu percebo que nas novas comunidades existe essa preocupação em relação à formação dos seus membros. Mas aí veio uma intuição muito interessante. O Concílio Vaticano II, em alguns dos seus documentos, como por exemplo a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, o concílio ele fala da importância da formação da consciência moral. No número 16 da Gaudium et Spes se fala da consciência moral, e outros números que eu, por exemplo, explorei no meu livro, no meu texto. As novas comunidades, juntamente com outros movimentos eclesiais, de certa forma, experimentaram uma guinada, uma grande motivação por causa do Concílio Vaticano II. As intuições pastorais, as intuições eclesiológicas, a questão do laicato, a promoção do laicato, tudo que é fruto do Concílio Vaticano II. Portanto, aí eu fiquei com aquela pergunta: será que as novas comunidades, no seu projeto formativo, no seu trabalho formativo com os seus membros, de fato tem presente a importância da formação da consciência moral à luz daquilo que intuiu o Concílio Vaticano II? E depois, claro, o pontificado, a contribuição do pontificado de Paulo VI, pontificado de João Paulo II, né, agora com o pontificado de Bento XVI, né, principalmente João Paulo II, que motivou muito os novos movimentos eclesiais e as novas comunidades. Né? Até que ponto? É interessante que durante a minha pesquisa, mas logo no começo, que eu comecei o doutorado em outubro de 2005, né? Outubro de 2005 eu comecei o doutorado. Já em novembro, dezembro de 2005, a Comissão de Doutrina da CNBB lançou um documento de estudos sobre as novas comunidades e a sua inserção na igreja particular. Aquele documento para mim foi um achado, né? De modo que, percebendo ali algumas limitações, algumas dificuldades nesta inserção das novas comunidades na igreja particular, na igreja diocesana, na pastoral. Então eu falei, até que ponto essa formação de fato está acontecendo ou não? O que aconteceu? O que está acontecendo? O que precisa acontecer para que realmente as novas comunidades possam contribuir com a formação adequada da consciência moral dos seus membros? Daqui a pouquinho, Frei Moser, vamos tratar sobre, dando sequência aí, a respeito de uma questão que é um pouco esse chamado eclipse da consciência moral, e aí daqui a pouco a gente emenda isso também com a ética, com os fatores sociopolíticos, econômicos, etc. Mas, voltando um pouquinho antes, e fazendo memória aquilo do que há muitas décadas a gente tinha aqui pelo Brasil afora,
muitas publicações sobre consciência, o pecado. O senhor, por exemplo, é um doutor em pecado, né? Mas hoje já não se ouve falar mais nisso. E esse silêncio, Frei, a que se atribui? O que foi decisivo para que isso fosse meio que se amainando? Antes de mais nada, um comentário sobre as colocações do Padre Wagner. Os telespectadores, vejam o que é um doutor. É alguém que estuda, que pesquisa, etc. E, consequentemente, tem uma bagagem para oferecer. E a gente se alegra com isso, tá? É a primeira observação. A segunda observação é a dificuldade que um estudante doutorando em teologia encontra para escolher o tema. Eu, pessoalmente, peguei como primeiro tema os conflitos na moral e na política. Conflitividade moral e política. E tive que desistir, porque era um tema que não tinha ainda suficiente lastro em termos de publicações. E aí entrei meio em parafuso, peguei minha mala, fui para a Alemanha, e aí que me veio uma luz, que veio de um português, por sinal. Eu acabei de fazer a tese, um tema excelente, o compromisso do cristão na transformação do mundo. E eu peguei, arrumei a mala de volta, e em 6 meses a minha tese estava pronta, com 500 palavras, não é? E assim por diante. Então, mas é um trabalho, é uma dificuldade, e é uma luta você armar o esquema. Não, é para valorizar o livro, valorizar o trabalho, armar o esquema. Ou seja, o teólogo, doutor, é alguém que trabalhou muito, suou muito a camisa. E o resultado vocês podem constatar aí. No tocante ao silêncio, ao pecado, realmente, quando eu fiz a pesquisa sobre o pecado, eu já tive a oportunidade de fazer uma alusão a isso. Minha primeira preocupação com o pecado começou com a primeira confissão. Eu já estava com as minhas dúvidas. Em seguida, fui para Lyon, na França, onde fiz o mestrado. O tema que eu queria desenvolver era o pecado, mas encontrei uma tese doutoral, então, recém-publicada. Ou seja, o tema já tinha sido abordado, não convinha. Aí peguei o papel sociopolítico da igreja no Brasil. Né? Mas, indo para Roma, fiquei ainda com a mesma preocupação sobre o pecado. Acontece que daí continuei e peguei o compromisso do cristão comum por as circunstâncias que já falei. Voltando, vem um pedido das Paulinas, Paulinas, não era voz, né? Para publicar um livro sobre o pecado. E aí é que vem. Gente, na primeira versão, Pecado Ainda Existe, pus um ponto de interrogação, eu já tinha muita literatura. Na segunda elaboração, Pecado do Descrédito ao Aprofundamento, eu tenho 30 páginas de bibliografia sobre o pecado. E agora, na terceira vez que reformulei, tenho pouquíssima bibliografia. Pode pegar na internet, pouquíssima. Não se fala mais nem de pecado, nem de consciência. Parece que se passou uma borracha em cima dessa temática tão fundamental para a vida pessoal, para a vida em comunidade, para a vida em sociedade. É todo um contexto, eu diria, não só fortuito ou desleixo, mas é um certo trabalho ideológico. Vamos matar essas consciências, porque isso faz mal. Em outras palavras, matando as consciências, você domina as pessoas e domina a sociedade. Por exemplo, em relação ao bem comum, em relação ao dinheiro público, né? Você simplesmente silencia e tudo está numa boa. Tá certo. Agora, o Padre Wagner, a partir disso que o Frei está falando, com relação à questão de um certo esquecimento, mas a gente também tem a impressão, e você de casa com certeza, parece que na Bíblia mesmo, e o senhor tem aqui o primeiro capítulo, fala a respeito da consciência na teologia bíblica. Parece que a própria Bíblia não fala muito de consciência ou usa, de repente, uma outra expressão para querer colocar isso. Isso é verdade, corresponde mesmo ou não? Porém, segura aí, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, fica aí o